Eu imagino que você deve estar se perguntando, mas qual é a mágica? Eu já tentei de tudo. Eu realmente tenho um bloqueio e não consigo aprender inglês. Bom, o que eu tenho para te contar é, já atendi várias pessoas nessa situação e ao aplicar o meu método, os resultados foram fantásticos. Vou contar para você o caso da Renata, que ilustra muito bem como funciona o processo. E depois vocês podem conferir o depoimento dela. A Renata sentia que não ia conseguir falar inglês. Já havia tentado vários métodos, cursos, escolas por anos, tinha um certo conhecimento no idioma, mas a sensação era de que não entendia e só de pensar em falar em inglês já dava frio na barriga. Ela se sentia muito insegura e dependente de outras pessoas na hora de viajar e até mesmo em situações profissionais. Sem contar as limitações, uma vez que apesar de ser uma excelente profissional com um currículo maravilhoso, vivia perdendo oportunidades de trabalhos incríveis por não falar o idioma. E sabe o que é mais legal? A Renata não acreditava no que eu estava propondo num primeiro momento, mas eu virei o jogo. Ela se entregou, se dedicou ao processo, a transformação foi incrível. Hoje a Renata já passou por entrevistas de emprego em inglês, faz reuniões e recentemente fez uma aula malhando. Nem ela acreditou que conseguia falar inglês e malhar ao mesmo tempo. Além de destravar, perder o medo e a vergonha, a Renata criou uma rotina de estudos que faz com que ela melhore a qualidade do idioma a cada dia que passa. Ela se expõe à língua, pratica, continua assídua às aulas e hoje já diz até que gosta das atividades. Incrível, não é mesmo? Para mim é uma realização. Fico muito orgulhosa dos avanços dela. E mais uma vez te convido a participar da super aula Acabe com a Vergonha de Falar Inglês, em que eu vou te mostrar todos os passos pelos quais a Renata passou para concluir o ciclo de sucesso e deixar para trás esse ciclo vicioso de frustrações. E você, está esperando o quê para passar pela mesma transformação e tirar da frente todas essas ideias de que é impossível, difícil, demora e tudo mais? Vem virar um sem vergonha em falar inglês. Ah, continua aqui e assiste o depoimento da própria Renata. Me chamo Renata, tenho 43 anos e desde que me conheço por gente, eu estudo inglês. Creio que a minha história é similar à de muita gente que estudou a vida inteira, usou todos os métodos do mundo e continua tendo bloqueios ou dificuldades para falar inglês. Há um ano eu conheci a Adelaide e fui convidada a testar a mentoria Aprendendo a Aprender. Confesso que aceitei numa visão super cética, de que talvez os resultados não viessem, de que seria mais um método e nada mais. Eu fiz as 10 sessões e na primeira sessão eu me surpreendi bastante, porque não era pra gente falar inglês, era pra gente entender o que efetivamente eu acreditava sobre falar uma outra língua que não era a minha, entender quais eram realmente os meus objetivos, entender o que eu queria com o inglês, aonde que eu queria chegar falando inglês. E esse processo foi um processo muito transformador, porque você vai entender o que é importante realmente para você. E eu tenho que falar para vocês, nesse momento, depois de 4 meses que nós fizemos essa mentoria, eu olho para o inglês e falo, como assim? Como eu tô falando inglês? Como que eu tô gostando de inglês? Porque não era uma coisa que eu gostava. Como que isso aconteceu? E você vê que é um processo onde você coloca um ritmo na sua vida, você prioriza o que é importante, o inglês passou a ser uma priorização, uma parte importante para mim. E vou falar, eu sou uma pessoa que tenho problemas, tenho família, tenho um trabalho que me consome bastante, então tempo é algo que é super escasso na minha vida. E eu sei que é difícil, é bem difícil você colocar um ritmo, mas também posso dizer,
não é impossível. Não é impossível você colocar o inglês na sua vida, não é impossível você deixar de pensar que o inglês é parte impossível de ser conquistada. A minha história é uma história muito comum, mas com um final feliz. Eu hoje estou muito mais confiante do que antes. Eu vejo que não faz mal que eu não fale um inglês perfeito, todo bem estruturado. O importante é que as pessoas me entendam, o importante é que eu me faça entender, o importante é que eu compreenda o que as pessoas falam comigo, mesmo que eu não consiga compreender palavra por palavra, mas o contexto, né? Então, essa é a mensagem que eu tenho para passar, que é possível. Essa mentoria, ela é transformadora e a Adelaide é ótima. Então, se eu tenho que indicar alguém para essa transformação, a Adelaide é essa pessoa. Então, fica aqui o meu agradecimento à Adelaide eu chamo a Adelaide de milagreira, né? Porque ela realmente entende qual é o problema e faz a gente também entender que a gente não tem problema, que a gente só tem que colocar um ritmo e trabalhar, que não precisa ser perfeito, mas pode ser possível. Então, essa é a mensagem que eu deixo aqui para vocês. Muito obrigada.